preocupado com o fato de poder estar ofendendo algumas pessoas quando eu menciono a palavra petralha. Por isso, vou tentar substituir a expressão petralha por algo mais socialmente aceitável, como propino afetivo. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos e agora só faltam os outros 290 mil que a plataforma detonou, né? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua participação. No Congresso continua a gritaria. O presidente da CPMI do INSS fez um apelo ao Bubina, o amigo do amigo de meu pai, contra a blindagem de Daniel Vorcaro. O senador Carlos Viana defendeu que o dono do Banco Master seja obrigado a falar no depoimento ao colegiado para esclarecer a concessão de empréstimos consignados a aposentados. O senador Eduardo Girão pediu que a CPI do crime organizado convoque o satânico psicopata golpista e a mulher dele para falar sobre o Banco Master. O senador também solicitou que o Bubina e os irmãos dele prestem esclarecimentos à comissão. Enquanto isso, Polícia Federal e Ministério Público do Estado do Amapá vão apurar se um fundo com o irmão e aliado de Davi Narcolumbre ignorou alertas sobre o Banco Master. Os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura o escândalo do Banco Master, prometem colocar no centro do debate a relação política do presidente do Senado com a ANPREV, a Amapá Previdência, presidida por Jocildo Lemos, indicado ao cargo com o apoio de Narcolumbre e que tem no Conselho Fiscal o irmão do senador, o advogado Alberto Narcolumbre. O jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que o amigo do amigo de meu pai deve cair da relatoria do caso Master. O Bubina deverá ser substituído pelo morbidamente obeso Glória. Alguns movimentos econômicos inesperados devem ficar no seu radar. Apenas dias após Trump alertar a União Europeia contra a venda de títulos do Tesouro norte-americano, a Europa fez exatamente isso, enviando uma mensagem geopolítica contundente a Trump. 2 grandes fundos de pensão europeus começaram a vender ativamente títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Um fundo de pensão dinamarquês vendeu cerca de 100 milhões de dólares, enquanto o fundo de pensão sueco AP7, apoiado pelo governo, vendeu uma pesada quantia de 8 bilhões e 800 milhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano. No total, quase 8 bilhões e 900 milhões de dólares foram desinvestidos. O que torna esse movimento histórico é o motivo. Esses fundos declararam claramente que a decisão não é econômica, mas política. Eles citaram preocupações com o Estado de Direito, com a instabilidade política e o comportamento da política externa dos Estados Unidos sob o presidente Donald Trump. Mesmo que o dólar continue lucrativo, eles não veem mais os ativos norte-americanos como politicamente seguros. Isso representa uma grande ruptura com a tradição. Os fundos de pensão europeus sempre trataram os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como ativos livres de risco, neutros e seguros a longo prazo. Vendê-los por razões políticas quebra um tabu de décadas. O contexto inclui tensões sobre a Groenlândia, declarações relacionadas à OTAN e o crescente desconforto europeu com o que vem como diplomacia coercitiva dos Estados Unidos e o desrespeito à soberania europeia. Até agora, a desdolarização era associada principalmente a nações do BRICS, como China e Rússia. A entrada da Europa muda tudo. Como bloco, a União Europeia detém cerca de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares em dívida norte-americana, mais do que o Japão. Não se trata apenas de bilhões vendidos, mas de confiança sendo perdida.
A Europa traçou uma linha vermelha, sinalizando que até aliados não tolerarão mais pressão política atrelada à dominância financeira. O status global do dólar norte-americano sofreu, portanto, outro golpe bastante visível. Como você viu nos indicadores financeiros, o dólar fechou a R$ 5,19, atingindo o menor patamar em 20 meses. A Bolsa de Valores também caiu. As baixas têm relação com as decisões dos Estados Unidos e do Brasil sobre as taxas de juros. O pagamento de mensalidades por Pix movimentou 690 milhões de reais em 2025. As transações cresceram 110% no ano, mas o boleto ainda concentra a maior parte dos pagamentos no setor educacional. E então, como eu disse, o número de netespectadores continua crescendo. Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos, algo que eu devo única e exclusivamente, e agradeço a cada um que me acompanha nessa jornada. Mas eu preciso continuar chamando a sua atenção para a necessidade de ajuda. A China planeja lançar centros de dados de inteligência artificial no espaço, desafiando a SpaceX. O plano de desenvolvimento de 5 anos foi anunciado pela mídia estatal da ditadura chinesa. O Apple Watch liberou as notificações de pressão alta após o aval da Anvisa. A tecnologia tem como foco o diagnóstico precoce em pessoas que ainda não sabem que possuem o problema de saúde. O YouTube anunciou que vai expandir o uso da inteligência artificial para identificar a faixa etária dos usuários e oferecer experiências adequadas à idade, com início previsto no Brasil, Singapura e Austrália. A plataforma vai implementar a medida para calcular a idade dos usuários e aplicar proteções adequadas. A NASA anunciou o descobrimento de um planeta semelhante à Terra. A equipe científica atribui a ele 51% de chance de se enquadrar na zona habitável otimista. O corpo celeste, no entanto, apresenta um fator que chama a atenção dos cientistas. As temperaturas podem ser inferiores a 70 graus centígrados, abaixo de zero. De acordo com os pesquisadores, ele é um planeta rochoso, ligeiramente maior do que a Terra, e orbita uma estrela semelhante ao Sol, em um período de aproximadamente 355 dias. Apesar dessa semelhança, a estrela em torno da qual ele gira é mais fria e menos brilhante, o que explica as temperaturas extremamente baixas registradas no planeta. A União Europeia sancionou autoridades e entidades do Irã por causa de violações. Indivíduos da Guarda Revolucionária Islâmica e entidades relacionadas a atividades de censura estão entre os afetados. A Rússia diz que pode retirar os funcionários de uma usina nuclear no Irã. A instalação de Bushehr é a única usina nuclear em operação no Irã construída por Moscou. O exército do Irã recebeu um lote de 1.000 drones, segundo uma agência de notícias. O comandante militar do país afirmou que as forças iranianas buscam se aprimorar para combater qualquer agressor. Autoridades israelenses e sauditas visitam os Estados Unidos para discutir a questão do Irã. As tensões aumentaram com o envio de mais navios de guerra norte-americanos ao Oriente Médio. O presidente Donald Trump anunciou a reabertura do espaço aéreo da Venezuela. As companhias aéreas interromperam praticamente todos os voos para Caracas após uma advertência da FAA, a Administração Federal de Aviação, feita no dia 21 de novembro. Embaixadas e empresas revisam os planos de saída de Cuba depois das ameaças dos Estados Unidos sobre a queda da ditadura comunista. A informação foi divulgada pela agência F com base em relatos de diplomatas e de representantes do setor privado em Havana. Após um alerta dos Estados Unidos, o Chile cancelou um projeto de construção de um observatório astronômico com a China. Segundo a chancelaria chilena, além das preocupações levantadas por Washington, o acordo com Pequim para a construção do observatório não seguiu as regras legais exigidas para esse tipo de cooperação internacional.
Semana praticamente encerrada, mês praticamente fechado e esta edição está terminando. Mas e mais uma coisinha. Como você sabe, perguntar não ofende. A filosofia do desgoverno petralha de ocupação, ou melhor, a filosofia do desgoverno propino-afetivo de ocupação, é de que a bandidagem armada não é uma ameaça. Pois então, se bandido com fuzil não representa ameaça, qual é o problema de o cidadão de bem andar armado? Até o mês que vem.